E Eugênio, a gente estava no intervalo aqui e surgiu a informação, se você puder até me ajudar, o Sim. Corinthians já começou a fazer alguns testes nos seus atletas e 8 apresentaram sintomas da Covid, aí eles testaram positivo? Sim. 8 jogadores e 5 outros funcionários do clube envolvidos de alguma forma no dia a dia, né, do futebol. Os jogadores estão assintomáticos, não foram divulgados os nomes dos jogadores, mas estão assintomáticos, vão ficar em isolamento. Mas é uma notícia que saiu agora há pouco, né? Informação que eu, por exemplo, vi no meu Timão, naquele site que é muito bom, que cobre o do Vessone, né? Onde o Vessone trabalha, cobre o Corinthians. Mas é uma informação já divulgada pelo clube já. 8 jogadores positivos, mas assintomáticos. E aí, pessoal, tô aqui com a minha conta da Hotmart, olha só pra você ver, ó, em um dia 1.071, em outro dia 404, outro dia 747. É isso que você faz aqui ó, nos últimos 7 dias, tá vendo? Last 7 days, 3.122. É isso que você consegue fazer quando você trabalha online através do YouTube. Quer aprender como? Eu tenho um curso gratuito que eu estou ajudando bastante gente a conseguir fazer resultados através da internet. Basta você fazer o seu cadastro embaixo e assistir às aulas gratuitas antes que elas saiam do ar. Aproveita a sua vaga lá e clica no botão Saiba Mais. Valeu, boas vendas! E essa grande preocupação, Cassino, e aí acho que é muito legal esse tempo, essa cronologia em São Paulo, que não teve no Rio de Janeiro, porque dia 2 liberaram para treinar e dia 18 a bola já rolou, ou seja, 16 dias depois. Em São Paulo não, olha, dia 22 deixa a gente começar a testar, e aí dia 1º deixa a gente começar a treinar. E aí lá pro dia 20 de julho, 26, a gente volta a jogar. Bacana, Cassino. Um mês aí de preparação, de testes diversos, cada vez mais, como disse Jorge Jesus, que ele foi testado 15 vezes já no Brasil. Que ótimo, mas que sejam testados várias vezes, mas que tenham tempo para preparar as máquinas. Porque o jogador não é uma máquina, mas ele é tratado como tal. Ele tem que ter um tempo para isso, né, Cassino? Essa cautela, esse cuidado é muito importante. E mesmo com toda essa cautela, com muito cuidado, a gente não sabe se, a partir do dia 1º de julho, quando voltarem os treinos, se esse cuidado vai ter sido o suficiente para que todos retornem em segurança. Está todo mundo, como eu falei ontem, não está de redonda, tateando ainda essa questão, porque é uma novidade para todo mundo envolvido no futebol. A gente mesmo aqui está acostumado a falar do 4-4-2, se o time vai contratar o fulano que está vindo da França, se vai repatriar o cara do Japão, da China. Aí a gente fica falando, né, de Covid-19, de retorno, não é algo tão tranquilo. Pelo menos para mim não é. Ou seja, os dirigentes, os responsáveis pelo futebol de São Paulo, não vou dar parabéns, porque, como eu disse, ainda estão tateando, mas eles têm a razão deles de tentar prolongar o máximo possível. Lógico, as pessoas precisam trabalhar, não só no mundo do futebol, né? A sociedade está sofrendo e sofrendo demais, mas essa cautela e esse cuidado realmente é muito importante para voltar a treinar, depois que vão ver ainda quando teremos jogos. Eu acho que tudo está passando por uma coisa, ô Vanessa, que faltou no Rio de Janeiro em virtude dessa pressa, né? Bom senso. Porque, olha, não é o momento de voltar ao futebol, a curva da pandemia. Aliás, só abrindo um parêntese, muita gente critica, e nas redes sociais eu leio muito isso. Vocês são contra, mas na Alemanha voltou. Em nenhum país em que a bola voltou a rolar dos grandes centros, ela voltou a rolar antes de 45 dias pós-pico da pandemia. Se foi entendido que no Rio de Janeiro o pico da pandemia aconteceu no início de junho, só teve 15 dias para a bola voltar a rolar. Mas em São Paulo, que também vive um problema grave como o Rio de Janeiro, pelo menos o bom senso está prevalecendo no diálogo, hein, Vanessa? Exatamente, eu acho que tem que ter, não precisa ter pressa, né? A própria CBF, falando em relação a, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, diz que não tem nenhuma pressa, que vai esperar a flexibilização nos 9 estados, nas 11 cidades que envolvem os clubes que vão jogar o Campeonato Brasileiro. E tem que ter essa prudência mesmo. Eu tive a oportunidade de conversar com o Maurício Copertino, auxiliar do Vanderlei Luxemburgo, hoje, um pouquinho antes dele entrar no ar. Ele entrou no ar no expediente aqui conosco aqui na Fox, e ele falou que vem conversando muito com os jogadores nos encontros que eles fazem, nos treinamentos que eles fazem online. Ele disse que eles estão extremamente ansiosos, está todo mundo querendo, obviamente, voltar a treinar, todo mundo, acho que ninguém nunca na vida ficou tanto tempo sem pisar num gramado, né? Essa é a vida deles, esse é o dia a dia deles, então eles estão sentindo muito.
Então ele me descreveu isso, que eles estão muito ansiosos, mas que, com a cabeça muito tranquila, de que tudo vai ser feito dentro dos protocolos. Aí eu perguntei sobre o que ele imagina para o Palmeiras em relação a treinamentos. Ele falou que vai ser tudo muito gradual, vão ser separados em grupos, esses treinamentos vão ser específicos para cada jogador separadamente. Não existe uma pressa para que isso aconteça e que seja feito com segurança mesmo. Mas achei interessante ele falar da área psicológica mesmo dos jogadores, como é que eles estão ansiosos para voltar a jogar, porque cria uma insegurança, né? Muito tempo fora do gramado.